Olá, gente, internautas do YouTube, LGBTs perdidos no Booktube. Hoje eu vim gravar um vídeo sobre um livro muito importante para a causa, principalmente para a causa trans. E foi um livro me recomendado por uma pessoa muito querida que se identifica como uma pessoa não binária. E eu posso facilmente dizer que esse livro foi um dos livros que me marcou pra vida toda, assim, tipo, vai ficar na minha cabeça pra sempre e vai ficar pra eu ficar recomendando pra outras pessoas. Porque esse livro, Stone But Blues, escrito por um autor também que se classifica como lésbica não binário, chamado Leslie Feinberg, se eu não me engano, desculpa a pronúncia. Vou colocar o nome dele aqui para vocês pesquisarem, caso se interessem. É uma ativista, ativista pelos direitos trans, antirracista. Já escreveu livros no assunto. Esse Stone But Blues foi o primeiro livro que ela escreveu e foi importantíssimo, assim, ganhou prêmios e serviu de base para a terminologia de estudos de gênero. Ele definiu a palavra transgender como um termo guarda-chuva que inclui todas as pessoas que cruzam essa barreira cultural dos gêneros binários, macho, fêmea, homem e mulher. Mas então, o que é o Stone But Blues? Ele é um livro de ficção, porém aquela ficção que só não é uma biografia porque mudaram-se os nomes, situações, mas pelo que eu pesquisei do próprio Leslie Feinberg falando sobre a obra dele, e até a nota que ele escreve no final do livro, isso foi muito baseado na vivência dele próprio. E sobre o que é a história? A história é sobre uma pessoa lésbica, butch, que, para quem não sabe, butch é uma terminologia da comunidade LGBT para lésbicas masculinas. Essa pessoa chamada Jess Goldberg, nascida em Buffalo, nos Estados Unidos, que desde sempre, desde que ela era uma criança minúscula, as pessoas ficavam perguntando: você é um menino ou você é uma menina? E cresceu assim até na escola, quando foi se apresentar, meu nome é Jess, diziam que não é um nome de garota. Ela cresceu numa família muito fria, os pais completamente ausentes, tanto que ela foi criada mais pelos vizinhos, por uma família indiana, se eu não me engano, de imigrantes. E inclusive tem muito racismo que eles sofrem no livro, da própria família da Jess. Então ela cresce enfrentando esse problema, essa falta de pertencimento, o bullying incessante, não entender onde que se encaixa, sempre uma solidão imensa. Aliás, solidão é o principal sentimento que vai permear o livro inteiro, por isso que é Stone But Blues. Então ela cresce, ela sofre muito violência sexual. Ele vai ser abusado 2 vezes, inclusive agora eu devia ter falado isso no início do vídeo, mas metendo agora que eu lembrei, aviso para gatilho de abuso sexual, abuso verbal, suicídio, racismo. E, gente, anos 50, né? Eu esqueci de mencionar que essa pessoa cresceu nos anos 50. Então, aí vai chegar um momento que a Jess, muito pequena, acho que uns 6 anos, ela vai
vai invadir o armário do pai e vai se vestir com as roupas dele. E esse momento vai ser mágico na vida dela, porque ela finalmente olhou-se no espelho e gostou do que viu. Mas aí ela teve mais sorte que os pais souberam, e nisso ela foi parar num manicômio, num asylum, que eu não sei se é essa a tradução certa, mas que nessa época, né, anos 50, qualquer coisa você ia pra lá. Inclusive, ela fala que uma das pessoas que ela conheceu nesse lugar foi uma menina que foi mandada pra lá pelos pais, porque o namorado dela era negro. Então, desde aí já fica muito claro que não são só pessoas que estão sofrendo de doenças mentais que estão nesse lugar, são várias e várias pessoas que não estão se encaixando nas normas sociais dos Estados Unidos dos anos 50. E ela vai sofrer muito nesse lugar, vai ficar completamente sozinha, vai sofrer coisas como rapazes invadindo o quarto e urinando sobre ela. Ela vai ser obrigada a tomar muitos remédios que deixam ela grogue. Enfim, vai ser um período horrível. Mas quando ela finalmente sai de lá, ela consegue um emprego numa gráfica, se eu não me engano, uma printer. E lá ela vai ter finalmente um contato, não direto, mas um descobrimento dos LGBTs. Que uma pessoa, que eu não vou lembrar o nome, peço desculpas que eu sou péssima com nomes, mas uma colega de trabalho dela vai comentar com ela. Depois disso, de reparar, né, que a Jess se classifica como uma he, she, ele e ela, numa tradução direta dos pronomes masculino e feminino no inglês, que ela não, até agora considera-se uma mulher, porém ela é muito, muito masculina, assim, ela sente um conforto para apresentação de gênero masculina. E por isso ela vai sofrer muito bullying, enfim, você sabe como é, né, homens no trabalho. E essa pessoa que era colega dela, uma mulher, reparou nisso e falou: poxa, eu lamento pelo que você passa, eu tenho um irmão gay, que é um gay bastante afeminado, como ela deixa claro na fala dela, e ela pensa que ela lamenta o que o irmão dela passa, e ela pensa que as pessoas não deviam ser tratadas assim porque não tem escolha. E ela acaba comentando com a Jess que o irmão dela frequenta bares gays. Então, nossa, isso na cabeça da Jess foi: me conta agora. Então ela perseguiu essa pessoa até ela conseguiu o endereço. Não conseguiu o endereço, não. Se eu não me engano, conseguiu o nome desse lugar. E então ela foi pra lá. E então, a partir daí, eu acho que ela tem mais ou menos 15 anos, se eu não me engano. Eu acho que ela já fugiu de casa. Não. Ai, me desculpe. No momento, ela vai fugir de casa. E ela vai as pessoas nesse bar vão acolher ela. Ela vai conhecer, finalmente, outras butches, outras lésbicas. Masculinas, e vai entrar nesse mundo dos bares nessa época, os bares gays, que eram permeados de drag queens, de lésbicas butch e lésbicas femme. Então ela vai conhecer uma personagem muito importante na formação de pessoa da Jess, que é a Butch Al. Al, se eu não me engano, porque o nome dela é uma abreviação do nome
dessa pessoa, que eu não vou lembrar agora, mas a Butch All, que vai ser uma pessoa que vai acolhê-la, que vai reconhecer nela uma Baby Butch e vai apresentar esse novo mundo, tipo, como chegar numa Butch numa lésbica feminina. E ela finalmente vai se sentir numa família. Ela vai fazer amizade com as lésbicas, com as drag queens. E vai aprender a sobreviver também. Porque nessa época era muito comum a polícia simplesmente invadir e pegar as pessoas para levar para prisão, e as pessoas vão ser abusadas sexualmente, vão ser espancadas, vão ser humilhadas. Então, a precaução que elas tinham que tomar era toda vez que a polícia passava, o pessoal parava a jukebox, né, a caixa de música do bar, que era comum naquela época, como um aviso. Aí os casais fazem troca, né? As mulheres param de dançar entre si para ver se dá uma escondida, mas muitas e muitas vezes isso não vai ser o suficiente. Então a Jazz e essas pessoas ao redor dela, importantes, como a Butch All e a namorada dela, vão ser muito humilhadas, vão ser... A polícia não tem jeito, é uma coisa horrível, horrível. E pra mim, ler isso, eu já sabia dessa prática, mas é sempre um choque, ainda mais com essa que é contado em primeira pessoa. E esse livro é muito bem escrito, muito bem escrito. Então é uma coisa que fica com você. E, enfim, é emocionante. E através dessa vida difícil, que ela vai passar por isso muitas vezes, ela vai se tornando uma Stone Butch. O que é a Stone Butch? Que é uma terminologia que as lésbicas, a comunidade LGBT usavam. Que essa pessoa vai ficar cada vez mais insensível, mais presa em si mesma, mais difícil de falar, de se comunicar com os outros, dizer realmente o que está sentindo. Só vai engolindo esse sapo, esse ressentimento, essa dor. E isso vai ser uma dificuldade através da vida, porque isso vai dificultar o relacionamento com outras pessoas, com potencial namoradas e de família mesmo. E, enfim, é muito duro, muito duro. Então ela vai crescer, ela vai passar por muitas situações horríveis de ter que dormir em sofá de desconhecidos, porque não tem onde ficar, não tem onde morar, fugiu de casa. Vai passar pela situação de que rixies não conseguem trabalho, não contratam, são o tempo todo humilhadas, né? O tempo todo vão chamar de bold dagger, que é um termo pejorativo horrível, que é costume, tipo viado, bicha, que a gente tem aqui no Brasil, né? Mas só que pior, eu realmente não sei uma tradução à altura, mas é o tempo todo isso. Então, e ela vai trabalhar em fábrica, vai conhecer outras butches que trabalham em fábrica, em trabalho pesado, tipo pegar coisas pesadas, trabalhar com máquina, tanto que ela já vai sofrer um acidente, que ela vai ter que perder um dedo. Mas lá dentro ela vai lutar muito pelo direito das butches de estarem ali na união, no sindicato. E ela vai sofrer muito com uns babacas que sempre tem lá, né? Que vão fazer coisas do tipo como abaixar as calças e encoxar as mulheres.
um completo de respeito, uma coisa que infelizmente até hoje acontece, mas era bem pior nos anos 50. Mas ela vai lá, vai permanecer, ela vai conhecer um rapaz, um homem hétero, cis, que é um dos poucos aliados não LGBTs que ela vai ter na vida, que é um cara chamado Duff, que vai acreditar nela, eles vão fazer greve, eles vão lutar pelos direitos, e ele vai ser um personagem importante na vida dela. E tá, essa é a primeira parte da vida, até que o tempo, os anos vão passando, e vai ficando cada vez mais difícil. Então, através dos relacionamentos que ela vai ter, as namoradas, ela vai entrando nessa luta para entender o que ela é, porque ela sempre lutou muito para ser classificada como mulher, mesmo sendo masculina. Mas através da experiência da vida, ela vai questionando, tipo, eu não me sinto mulher, eu me sinto outro algo. E isso é catalisado pelo momento da vida, da história, que tá ficando muito impossível. Os antigos trabalhos da União, que ela conseguia passar ali sendo Rishi, era difícil, mas conseguia esse trabalho, já não tem mais isso, não estão contratando de jeito nenhum. E a violência vai ficando pior e isso vai quebrando a pessoa, né? Então ela chega no momento com a namorada dela do momento, que é a Jéssica, e vai chegar um momento que a Jess vai entrar em contato com uma mulher lésbica fêmea, frequentadora dos bares, que chama Edna, que ela já namorou uma pessoa chamada Rocco, que era uma lésbica butch também, que resolveu fazer mastectomia, tirar os seios, e começou a tomar hormônios masculinos para passar como homem e assim ter um pouco de paz, ser menos alvo de violência, conseguir emprego, enfim, poder respirar, né? Ela nunca infelizmente, nunca vai conhecer pessoalmente essa pessoa chamada Rocco, mas a Edna vai falar sobre isso com ela e nisso ela vai entender, cara, talvez essa seja a minha única escolha para sobreviver, porque se tornar fêmea, ser uma mulher padrão da época, não é opção. Isso ia ser horrível, ia ser um apagamento de identidade muito pesado, ia levar a depressão e coisas piores. Então ela faz essa decisão, ela conversa com a Jéssica e a Jéssica não consegue aceitar, e aí ela passa por uma coisa que elas discutem, elas brigam bastante sobre isso, que a Jéssica não quer aceitar que ela não está, porque se a Jess começasse a tomar hormônios masculinos, ela ia parecer como homem. Então as pessoas na rua iam olhar para as duas e pensar, isso é um casal hétero. E a Jéssica, ela lutou muito para ser aceita como uma lésbica, e isso faz parte da identidade dela, e ela não quer que as pessoas pensem que ela é hétero. Mas ao mesmo tempo a Jess é a única forma dela viver, ela tem que fazer isso. Mas enfim, elas brigam e a Jéssica acaba dizendo, eu não vou namorar um homem. E apesar de a Jess insistir que ela vai continuar sendo quem ela não vai se tornar um homem, mesmo mudando a aparência. E não adianta. Então
A partir desse momento, depois dessa quebra, dessa relação que ela vai sofrer muito, não é a única namorada que ela tem ao longo desse livro, mas é uma das mais importantes. Ela entra nesse mundo de ser transgênero nessa época, que você tá perdido, porque ao mesmo tempo que ela é passável como homem, ela não se identifica como homem, ela não se sente homem. E quando os outros homens encaram ele como homem também e fazem aquelas brincadeiras misóginas ao redor dele, e vem uma repulsa, vem uma... Não, essa não é a família dela, não é o tipo de gente com quem ela quer estar. Mas ao mesmo tempo agora a comunidade LGBT, as lésbicas, também não aceitam mais, porque encaram essa decisão de tomar um hormônio como uma rejeição ao feminino. Tipo, você não é um nem outro. Agora você já tinha a rejeição dos héteros, agora você tem a rejeição dos LGBTs também. A famosa transfobia que até hoje acontece, né? Mas nessa época não tinha nem nome direito pra isso, então você imagina como é que é, né, a coisa. E isso vai se avançando, e daí vem uma solidão, uma coisa de olhar no espelho e não se reconhecer, de pensar, eu sou mesmo um homem, mas enfim, eu não sei se eu tô conseguindo explicar direito, provavelmente não, mas se você for ler, você vai entender que nesse momento o pensamento não binário, a coisa do they, vai entrar na cabeça da Jess, e a partir daí ela vai se sentir diferente, que é mais diferente do que já era. Essa solidão vai piorar e piorar, e tanto que vai chegar um momento que ele decide se mudar e ir para Nova York, talvez começar de novo com pessoas que não conhecem ele como a Jess, a mulher Jess, a lésbica Jess, but que isso já acarretou até no momento de perder emprego, porque o Duff, não sei se você lembra, o Duff encontra com ele de novo a partir da vida, né, nos empregos, topa com ele de novo, e acaba falando para os outros, se referindo a ele como ela. Aí pronto, todos os homens lá, ela tinha conseguido um lugar, um emprego, porque era o Jess. Muitas vezes vão chamar de Jessie até, né, porque é o mais comum, nome masculino. Mas aí o Duff vai lá e tira do armário, então ela foge, e vai chegar no momento de que, usando essa passagem de homem, Jess passando como homem, ela vai reparar que as mulheres agora têm medo dela, que, né, passa o patriarcalismo, e ela vai até tentar se relacionar com uma mulher hétero, o que é um ato de desespero, mas ela até consegue, porque usa o escuro e usa o dildo, né? Então, e a relação sexual também é uma coisa muito triste e complexa nessa vida desse personagem da Jess, porque sendo butch, os padrões heteronormativos, os padrões, tipo, o homem é ativo, está por cima, é quem penetra, e a mulher é aquela que fica deitada ali e recebe, que se passam para butch e para femme. Então, ele sendo butch, nunca se permite ser quem recebe o prazer, quem é tocado, quem
tem sempre um grande bloqueio com relação a estar na posição vulnerável. E isso vai sendo um tormento na vida dele. E isso se repete com esse relacionamento que vai ter, um relacionamento bem curto com uma mulher hétero. E é interessante ver como essa mulher hétero fica surpresa com o fato de ele não ligar que ela tá no período dela de menstruação, não tem medo, não tem nojo de tocá-la, não tem... E simplesmente quer que ela esteja lá, quer que ela esteja presente. Ela encara aquilo como... Ela não está acostumada a ser tratada assim. Ela só... O ato do sexo é penetração e acabou. O que é, infelizmente, gente, é a norma pro relacionamentos héteros. Até hoje, né? Gente, não... Pessoas não heterocis, homens, vocês vão saber que é difícil, que é muito comum achar homens que têm nojo de fazer oral na mulher. Enfim, né? Machismo, patriarcado, não preciso me estender nisso, vocês todos já conhecem. Então é uma relação horrível, né? Então depois disso ela foge, ela vai pra Nova York, vai passar por muita situação difícil, vai morar nos lugares insalubres. E a partir disso o livro vai se encaminhando pro final. Ela até chega a reencontrar pessoas da época do bar, que havia um bar gay, os bares gays, pouquíssimos, mas tinham, mas é um pouco mais para avançado ali na época de Stonewall. As pessoas vão se dispersando, esses lugares vão fechando, então muitas pessoas ela perde o contato, mas no final da história vai se reencontrar com elas. E vai procurar pela Butch Owl, onde é que está a Butch Owl. E as pessoas vão se recusar a falar, porque ela está num momento horrível, né? Ela foi parar no manicômio e tá lá quase alheia à realidade. A pessoa não aguentou, assim, passou por tanta coisa, que esse é o final, né? Foi parar lá. Mas a Jess insiste, vai lá, eu quero falar com essa pessoa que foi uma grande mentora pra mim. E é emocionante o encontro com Jess e Butch Owl, que através de insistir, de falar mesmo, porque tem essa crença, né, de que pessoas em coma estão te escutando, ela começa a desenrolar e agradecer por tudo que a Butch Owl fez por ela, e dizendo que a ama e tal. E ela até tem um momento de lucidez, mas logo depois fala: não, me deixa aqui, vai embora, eu não quero lembrar. E a Jess decide respeitar esse desejo e vai embora. E depois disso o livro acaba, e é claro que my recollection do livro foi meio bagunçada e tal, tem coisas muito importantes que eu acho que eu não consigo mencionar. Enfim, foi meio bagunçado, eu falando desse livro, mas foi um livro tanto. E agora eu gostaria de ler um pouco passagens que eu anotei e que eu vou fazer uma tradução livre, porque eu só achei esse livro em inglês e eu anotei as coisas aqui em inglês, vou traduzir para vocês. São passagens que eu acho que vão dar uma ideia melhor do tom do livro e
que resumem as principais ideias, discussões, questionamentos que vêm da vivência da Jess. Abre aspas. Ninguém ofereceu-me um nome para o que havia de errado comigo. Eu só consegui reconhecer a sua melodia pelo refrão constante de "Isso é um menino ou uma menina?" E essa próxima passagem é sobre o nascimento da Jess. Abre aspas. Ponha o bebê lá, longe de mim. Ela disse a eles. Isso é a mãe da Jess, referindo a Jess que acabou de nascer. Apontando para um lugar perto da pia. Coloque o bebê ali. As palavras congelaram as mulheres indianas. Lembra da família que eu disse que cuidou mais da Jess do que os próprios pais? E os pais são nulos. Pois é, essas mulheres que estavam presentes durante o parto da Jess. Minha mãe repetiu essa história muitas vezes enquanto eu cresci, assim como se essas palavras frias pudessem ser derretidas, sendo elas recontadas com um tom irônico. Outra passagem, abre aspas. Mesmo quando eu estava recolhida, embrulhada no pior do inverno, apenas com um pedacinho do meu rosto para fora, adultos passariam por mim e me perguntariam: "Você é um menino ou uma menina?" E eu olharia para o chão em vergonha, nunca questionando o direito deles de perguntar. Mais uma passagem, abre aspas. O que quer que seja que o mundo pensava que estava errado comigo, eu finalmente comecei a concordar com ele. Uma passagem que eu achei importantíssimo para resumir a atitude da família em que a Jess cresceu, que é uma família de conservadores, que eu, colocando em termos brasileiros, eu vou chamar de bolsonaristas, que é isso aqui. Isso eles estão jantando. A mesa, ela e os pais. Abre aspas. Você sabe aquela música escrita pelo Peter, Paul e Mary? A resposta, meu amigo, está soprando no vento? Eu assenti, ansiosa para ouvir a pergunta. Aí o pai continua. Eu não entendo o que bom sairia de sair soprando o vento. Fecha aspas. Meus dois pais começaram a rir escandalosamente. Ou seja, eu não sei se vocês conhecem, mas para quem não conhece essa música, Blowing the Wind, é original do Bob Dylan, que é uma música refletindo sobre as crueldades do mundo. Quantas mortes são necessárias para que seja demais? Quando que as bombas vão ser para sempre banidas? É uma música em prol da paz, né? Parecida com aquela Imagine do John Lennon. E essas duas pessoas encararam, tipo, nossa, vento, entendeu? É esse nível de pessoas com quem estamos lutando, né? Pois é. Mais uma passagem muito mais para o final do livro, que é para depois que a Jess começou a tomar hormônios masculinos e se passar por Jessie, por um homem, né? Ela se reencontra com a Edna, que é uma conhecida lá do bar, que namorou a Ross, que é outra lésbica que começou a tomar hormônios. E a Jess disse assim pra Edna: eu me sinto um fantasma, Edna. Como se eu tivesse sido
enterrado vivo. Até onde o mundo sabe, eu nasci no dia que eu comecei a me passar por homem. Eu não tenho passado, eu não tenho entes queridos, eu não tenho memórias, eu não tenho eu. Ninguém realmente me vê, ou fala comigo, ou me toca. Continuando a licitação. Eu lembro como era passar por um corredor polonês de estranhos que iriam me olhar fixamente. Os seus olhos irritados, confusos, mas intrigados. Mulher ou homem? Eles estão outraged, eles estão afrontados porque eu os confundo. E por eu os confundir, a punição vem logo aí. O único reconhecimento que eu posso achar nos olhos deles são que eu sou outro, entre aspas, other. Eu sou diferente, eu sempre serei diferente. E eu nunca serei capaz de encostar minha pele no conforto da mesmice, do normal, sameness, como está escrito aqui no original. Mais uma passagem um homem se referindo a Jess. Como diabos eu deveria saber o que é isso? O homem atrás de mim disse para os clientes enquanto eu passava por perto. O pronome ecoou nas minhas orelhas, nos meus ouvidos. Eu voltei a ser um isso. Antes, os estranhos tinham gritado comigo por ser uma mulher que atravessava a linha proibida. Eles realmente não sabiam qual era o meu sexo. Eles não sabiam qual era o meu sexo. E isso era inimaginável. Aterrorizante para eles. Mulher ou homem, a base se destruía sob seus pés, enquanto eu passava por perto. E essas foram todas as citações que eu anotei. Espero que tenha dado para entender e isso tenha despertado o seu interesse nesse livro. Então, era isso que eu tinha para falar. E eu espero que esse vídeo chegue a uma pessoa que esteja se questionando, que não esteja confortável no seu próprio gênero, ou qualquer pessoa da comunidade LGBT, ou pessoas que não são da nossa comunidade, mas respeitam um ao outro e querem saber mais, querem ser conscientes para a causa de gênero, que isso chegue até elas, porque isso é uma leitura. Stone But Blues é um livro incrível, uma leitura que, para mim, na minha sincera opinião, devia ser obrigatório nas escolas. Isso já ia abrir um mundo na cabeça das pessoas para pararem de ser detestáveis, sendo transfóbicas, sendo homofóbicas. Eu aprender a respeitar o outro, entender o outro, para poder respeitá-lo. E parar de sacanear o pronome neutro, né? Porque, enfim, essas coisas todas que me dá vontade de sair socando pessoas na rua. Pois é, espero que chegue alguém e se chegar, se alguém ler, se alguém conhecer, por favor, sintam-se livres para comentar aí, gritar no além e falar oi pra mim, né? Pra eu saber que chegou em alguém. Eu ficaria muito feliz. E é isso. Até mais. Um beijo pra todos.